Bem-vindos ao terceiro podcast Eco dos Fundos, o novo podcast quinzenal do Eco dedicado aos fundos europeus. A nossa convidada desta edição é Mariana Vieira da Silva, a ex-ministra da Presidência que tinha a tutela dos fundos europeus no governo de António Costa. Muito obrigada pela sua presença, é um prazer tê-la aqui. Obrigada. Como é que vê as críticas constantes do atual governo aos atrasos na execução dos fundos europeus? Bom, eu julgo que a maior parte dessas críticas inserem-se num contexto mais transversal relativamente a toda a política do governo e a todas as áreas, de uma tentativa de redesenhar, no fundo, o ponto de partida com o qual este governo começa a trabalhar. Nós temos um governo que entra com uma situação financeira como o país não tinha há muitas décadas, com uma quantidade de fundos europeus para investir muitíssimo significativa, com um país com níveis de crescimento económico, mas também de redução de desigualdades e de aumento de rendimentos muito significativa, e eu acho que o que o governo está a tentar fazer é desenhar um novo cenário de partida. Há um lado que é normal em política, há outro que posso considerar excessivo, mas tenho muita consciência e acho que o último governo do António Costa também fez por deixar públicas os pontos de situação daquilo que tinha em curso, e tenho uma consciência muito tranquila relativamente ao que fizemos e costumo brincar, que estou a contar os dias até ver os membros do atual governo a dizerem, por exemplo, sobre a execução do PRR, exatamente as mesmas frases que eu dizia, que é que Portugal está na linha da frente da execução do PRR no quadro europeu, que os desafios são muitos, mas que só há 2 países que já concluíram, agora no caso o 5º pedido de pagamento. Portanto, é uma questão de contar os dias para vermos essa inversão, e eu estou muito à vontade na defesa do trabalho que fizemos, porque nunca o país teve uma execução de fundos tão volumosa como o que tem neste momento. Isso traz necessariamente muitos desafios à execução, mas eles foram sendo sucessivamente ultrapassados. Acha que, de facto, estamos perante uma situação em que o governo está a utilizar os fundos europeus como uma arma de arremesso político? Está a utilizar as diferentes áreas. Se até sobre as contas públicas, que se considerava ser um tema completamente consolidado na nossa agenda política, há essa tentativa de criar uma ideia de que as coisas não estavam como foram ditas, e aquilo que nós temos visto em todas as áreas e também nos fundos europeus é que quando se questiona a Comissão Europeia, por exemplo, e no caso a diretora do PRR sobre a execução do PRR, porque ela esteve na Assembleia da República, aquilo que é dito é que, havendo um cenário de dificuldade que nós nunca rejeitámos, porque o PRR é um programa significativo a ser executado num período de alta inflação, ou pelo menos durante uns anos esteve a ser executado nesse período, Portugal não tinha nenhuma situação de maior fragilidade, pelo contrário, face aos outros países. E por isso todas as informações validam, e a consulta dos sites da Comissão Europeia validam aquilo que o Governo sempre disse. Aliás, o atual Governo não consegue desmentir a informação que era passada. O que diz é que aquilo é uma baixa execução. Na vida é tudo relativo, e quando Portugal é o único país que, quando o atual Governo tomou posse, tinha 4 pedidos de pagamento concretizados e pagos, isso mostra bem, um dos 2 países que o tinha, mostra bem que estávamos na linha da frente da execução, e continuamos, e isso é uma coisa que eu acho que é boa para o país e que me cabe também realçar. Se pudesse voltar atrás, teria feito alguma coisa diferente para acelerar a execução dos fundos? Em algum momento percebe que se calhar se demorou demasiado tempo em, não sei, lançar um concurso ou estudar alguma coisa? O mundo não é como nós gostaríamos, e o que aconteceu no início do PRR, e talvez tenhamos falado muito pouco disso, são 2 coisas que foram muito relevantes. Uma inflação muito significativa, que deixou algumas entidades sem a capacidade até de abrir avisos, porque não tinham o financiamento necessário em função do aumento de preços. Nós fomos fazendo alterações legislativas sucessivas, mas na verdade só com a reprogramação passamos a ter um novo horizonte financeiro onde já tinha sido tido em conta o aumento de preços. E depois uma segunda realidade que aconteceu no último ano e meio, que é: nunca ninguém tinha executado um PRR, e a Comissão Europeia e o próprio Tribunal de Contas Europeu foram alterando um bocadinho as regras do jogo e a maneira de olhar para determinados problemas, e os países têm que se adaptar a essa visão. E por isso, se eu tenho um arrependimento, é de não ter passado, mas também muitas vezes é incompatível, mais tempo a mostrar em todo o país tudo o que já estava em curso. Esta semana o Partido Socialista teve as suas jornadas parlamentares no Distrito de Castelo Branco, e eu vi
inúmeras empresas com projetos PRR interessantíssimos, uma ala nova do Hospital de Castelo Branco feita com o PRR, obras no Politécnico de Castelo Branco, na Universidade da Beira Interior, tudo isso podia ter sido mais mostrado, mas um ministro não está só na rua a mostrar coisas, também tem que estar a resolver os problemas que aparecem. Acha que este governo vai acabar por beneficiar dessas obras e, sobretudo, as obras que estavam a ser lançadas e que eles agora vão poder inaugurar? Com certeza, isso já é, aliás, visível. Temos visto já várias inaugurações por parte deste governo e é normal, todos os governos inauguram coisas que os governos anteriores tinham deixado. Mas vou-lhe dar um exemplo. Nós, em 2016, inaugurámos o Túnel do Marão, um investimento importantíssimo do CREN, portanto, do quadro comunitário do CREN. E o primeiro-ministro António Costa convidou os 2 anteriores primeiros-ministros para a inauguração. Há uma tentativa de apagar o que aconteceu para trás nestes meses, que eu acho que é negativa para o país, é muito negativa para os fundos europeus, porque nós beneficiávamos de uma maior tranquilidade no olhar sobre o que cada um fez. Agora, volto a reafirmar, eu tenho uma tranquilidade muito grande, faço muito trabalho que, principalmente o PRR, por ser novo, acabou por exigir de toda a administração pública relativamente àquilo que deixamos, e volto a dizer, deixámos Portugal como um dos 2 países que já tinha recebido o 4º pedido de pagamento, e é exatamente na mesma circunstância que nos encontramos agora. Há 2 países que já fizeram o 5º pedido de pagamento, Portugal e Itália, e continuamos numa comparação muito alinhada e com um cumprimento muito significativo do PRR, mesmo tendo passado, desde o início do PRR, praticamente 1 ano em gestão, 2 períodos de 6 meses com o governo em gestão. E, portanto, no entanto, que existe uma discrepância bastante significativa entre aquilo que é a execução física e aquilo que é a execução financeira. Não seria, lá está, nós sabemos que do ponto de vista da Comissão Europeia a comparação é sempre feita entre os países ao nível da realização das metas e dos marcos, mas também sabemos que para potenciar o crescimento económico e o tecido empresarial, a comparação também se deve ser feita relativamente aos pagamentos aos beneficiários finais. E nesse sentido, nós não temos uns números por aí além. Nós temos neste momento 4.600 milhões de euros pagos, eram cerca de 4.100 quando o novo governo tomou posse. Essa é uma das áreas mais influenciada por uma certa inversão da lógica como a Comissão Europeia olhou para o PRR, onde aquilo que era uma avaliação feita sobretudo nos marcos e nas metas passa a ter exigências do ponto de vista dos pagamentos e de um mecanismo praticamente próximo da certificação que transforma um pouco a forma como se fazem os pagamentos. Em qualquer caso, depois de um início mais difícil, o arranque deu-se mais ou menos há 1 ano, conseguimos começar a aumentar rapidamente os pagamentos e depois há dimensões que precisam de ser compreendidas. Quando se lança o PRR é lançado, por exemplo, vou usar talvez um dos exemplos mais, num cenário em que não havia praticamente investimento na habitação pública. E, portanto, é preciso que os municípios façam as suas estratégias, façam os seus projetos, lancem os seus avisos, e esse é o tempo normal da execução de qualquer projeto de investimento, e nós olhamos aquilo que é o tempo normal de execução de um projeto físico, principalmente quando é obra, como se fosse um atraso do PRR. Não tem nada a ver com nenhum atraso do PRR, tem a ver com os tempos normais e são 2 áreas onde eu acho que isto é muito visível. Na habitação, onde havia muito pouco investimento na habitação pública, e também na saúde, onde há muitos anos não havia um quadro comunitário com investimentos significativos na área da saúde. E há o tempo de desenvolvimento dos projetos. Agora, eu sou testemunha um pouco por todo o país, já era, mas agora é muito mais visível, de inúmeros equipamentos. O próximo ano letivo começará com um número recorde de camas nas residências estudantis, e tudo isso se deve a muito trabalho que foi feito. Não tenho mágoas, não me revejo na forma como o atual governo fala do trabalho em matéria de fundos do governo anterior, mas com toda a franqueza, acho que é uma dimensão política que eu não acho que é visível noutras áreas. Eu tinha outras responsabilidades além dos fundos, e também nelas são feitas o mesmo tipo de críticas, e acho que o país verá muito bem que muito deste caminho já tinha sido iniciado, estava em curso, e o próximo governo, e este atual governo, inaugurará
espero que crescentemente com uma capacidade maior de reconhecer o trabalho feito. Se não tivesse havido, ou melhor, se António Costa não se tivesse demitido e não se tivesse partido para eleições legislativas, teria sido possível pedir o quinto pedido no primeiro trimestre deste ano? Repare, não há nada naquilo que o Governo fez para a conclusão do quinto pedido que não estivesse na informação que nós tornámos pública, sobre a qual o EC desde logo fez notícias. Nós tínhamos um conjunto de matérias que estavam na fase de comprovar junto à Comissão Europeia que estavam concluídas. Tínhamos matérias a ser finalizadas, mas já sem necessidade de intervenção política, porque nem tudo nesta vida tem necessidade de intervenção do Governo. Tínhamos alguns dossiês legislativos por fechar. Tudo isso foi tornado público. Eu ouvi a entrevista do Ministro da Coesão Territorial aqui a este podcast e tudo aquilo que lá está descrito foi exatamente o que constava da pasta de transição e da conversa que tive com ele. Na reforma Isso mostra uma grande transparência com que nós comunicámos os pontos que ainda estavam por fechar e um trabalho de continuidade. Nós tínhamos a reforma da administração pública. Essa era mais fácil de eu lhe poder responder que claramente sim. Nós estávamos há vários meses a trabalhar e estávamos a culminar, a terminar o processo legislativo. Da parte do processo legislativo na Assembleia é sempre mais difícil, mas eu não vejo que, com exceção, como o Ministro da Coesão Territorial aqui disse, do tema da barragem do Pisão, existisse alguma dificuldade em fazer um pouco mais rápido, ou seja, descontando aquele tempo da campanha eleitoral, que não é exatamente propício e que não tinha Parlamento a ter executado tal e qual aquilo que aconteceu. O mesmo relativamente às medidas que estavam pendentes do quarto pedido de pagamento. Nós tínhamos 3 medidas que tinham ficado pendentes. Na Assembleia da República, a reforma das ordens, entretanto já estava fechada, era só, 1 de janeiro, já estava tudo era resolvido. só tudo resolvido. A questão dos Centros de Responsabilidade Integrada na Saúde, também com as portarias publicadas e já terminada, e depois faltavam 2 municípios assinar a descentralização de competências e houve municípios do PSD que se recusavam a assinar e passaram a assinar. Repare, nós assinámos 191 contratos de transferência de competências e o atual governo assinou 2. E por isso três. Acho que eram precisos 2, mas eles assinaram 3, creio eu. É o normal do desenvolvimento dos processos. Acho que não é realista e todas as pessoas que acompanham o processo sabem dizer que não estava nada feito e agora está tudo feito. Isso é um absurdo e uma utilização política que acho que faz pouco sentido, na qual eu não me revejo. Mas cada um... Aproveito já que estamos aqui a falar de questões eleitorais para lhe perguntar se eventualmente o Orçamento do Estado não passar e o governo de Luís Montenegro apresentar a demissão, isso terá consequências graves na execução do PRR? A Mónica esteve várias vezes em conferências de imprensa que eu dei e eu vou dizer exatamente o mesmo que disse enquanto era ministra. É evidente que há consequências. Os 2 vezes 6 meses que estivemos em gestão tiveram consequências, mas a democracia está acima dessas dimensões e o que o país tem é que se organizar com as diferentes forças políticas para ultrapassar os problemas que sempre traz a interrupção de um período governativo. Portanto, eu nunca neguei as consequências, mas nunca responsabilizei ninguém, nem as 2 vezes que a Assembleia foi dissolvida, pelos atrasos. São coisas diferentes. Dizer que não há consequências não faz sentido nenhum. É evidente que se a Assembleia está há vários meses sem trabalhar, há consequências no processo legislativo. É evidente que o próprio Governo está impedido de tomar determinadas decisões quando a Assembleia é dissolvida, mas não é por isso que os processos deixam de ser cumpridos, como está à vista. Fizemos provavelmente 2 ou 3 meses mais tarde do que teríamos feito o 5º pedido de pagamento, mas isso não se traduz num atraso irremediável. E, acima de tudo, do ponto de vista da seriedade política, aqueles que disseram que não teve consequências não podem agora dizer que desta vez teria, porque isso não é aceitável. O mínimo que exigimos, acho eu, é a coerência que eu estou aqui a procurar ter com as mesmas respostas que lhe dei quando, enquanto ministra, me colocou questões, a ser agora enquanto deputada da oposição. A democracia é assim. Às vezes há eleições, às vezes é necessário e nós não podemos pôr em oposição a execução de fundos comunitários e a democracia, porque aí a escolha é muito simples. O que é que, no entender do PS, a opção do Executivo de retirar a reforma do IRC e o IRS jovem, por exemplo, do pacote do Orçamento do Estado, é um passo atrás e não precisamente um passo em frente que permite
se calhar, ao PS a olhar para o documento com outros olhos e provavelmente abster-se na votação do mesmo. Repare, o que é um orçamento? Um orçamento é onde nós indicamos qual é a receita expectável e qual é a despesa que pretendemos realizar. Se nós retiramos valores muito significativos da receita expectável em função de uma reforma do IRS jovem, que é injusta para o país, e de uma reforma do IRC que é pouco útil e também ela injusta por só se dirigir a algumas empresas, nós estamos a alterar os termos do orçamento. A despesa que se pode prever no orçamento não é a mesma, tendo em conta que eu retirei da receita por decisão política, e é por isso que nós podemos muitas vezes fazer esse tipo de escolhas táticas, mas temos de perceber que não é por estar ou não é por não estar dentro da lei do orçamento que não está no orçamento. Quando eu retiro mais de 1.000 milhões, quando eu retiro mais de 1.000 milhões de euros da receita, eu estou a influenciar severamente o orçamento. E se eu faço de forma injusta... O IRS, quando o PS e o Chega se aliaram para... Não, porque estamos a falar exatamente do mesmo valor que o Governo propôs, ou seja, de uma distribuição diferente do mesmo valor, do mesmíssimo valor. Eu julgo que neste momento importa mais até olharmos para o IRS jovem, porque se no IRS temos uma diferente visão, e na nossa perspectiva a visão do Partido Socialista é melhor, porque é mais, garante melhor a progressividade do IRS, no IRS jovem temos algo muito diferente. Temos uma transformação radical dos nossos mecanismos de redistribuição, o que faz com que duas pessoas com 5 anos de diferença, com exatamente o mesmo trabalho, tenham rendimentos muito diferentes, o que faz com que um aposentado que ganha 1.300 euros tenha um IRS completamente distinto de um jovem que ganha 1.300 euros e que gera, no concreto do dia-a-dia de cada empresa, um tipo de desigualdades que julgo que é muito pouco positiva, e depois gera uma mudança radical de vida entre os 35 e os 36 anos, com o rendimento disponível a cair radicalmente e com o que isso implicará. E, portanto, a nossa oposição ao IRS jovem, às vezes vejo-a resumida como uma questão ideológica, e a ideologia é muito importante, mas não é só isso, é a criação de uma injustiça e uma alteração profunda da forma como o IRS funciona para a Mónica ou para mim, em função dos rendimentos. De atrair os jovens, porque nós de facto temos um problema grave de êxodo dos jovens. Eu reconheço a bondade e por isso o Governo também tinha um programa de IRS jovem, mas ele precisa de ser transitório, porque não é em função de uma idade concreta de 34 anos que nós estamos ou não estamos no momento de inserção na vida profissional, e precisa de ser justa. Nós podemos dar vários exemplos dos jogadores de futebol que passarão a pagar 15% do IRS, até aos jovens que não são muitos, sabemos que são poucos, mas de muito elevados rendimentos que também passarão a pagar 15% de IRS, e depois uma grande massa que são verdadeiramente a maior parte dos nossos jovens que não têm qualquer benefício. E quando nós perdemos mais de 1.000 milhões de euros de receita em função de uma minoria de cidadãos a ter benefícios, temos que pensar se aquela é a escolha certa. Mas resumindo, nós temos mostrado a nossa disponibilidade para o diálogo, e aquilo que nós vemos é um diálogo feito na praça pública e o Governo a dar recados na praça pública. Este é o momento do Governo preparar o seu orçamento e apresentá-lo àqueles com quem o quer negociar. E estou à vontade, porque durante muitos anos, quer durante o primeiro governo de António Costa, onde havia uma geringonça, mas com grandes necessidades de negociação, como se lembram, quer durante o segundo governo de António Costa, onde não havia uma maioria parlamentar com um acordo prévio e era preciso também negociar. Portanto, este é o momento do governo fazer o seu trabalho e apresentar-se para uma negociação que deve ser franca, e aquilo que nós vemos todos os dias, desde artigos de ex-primeiros ministros até à posição de vários ministros, é uma vontade de avançar para eleições que seria muito negativa para o país, que é já visível e com a qual e que todos estamos a assistir a ela. E, portanto, agora é o momento de trabalhar, de preparar uma proposta de orçamento. Tendo em conta os resultados eleitorais do PS nas eleições europeias, teme um resultado do PS numas eleições antecipadas? A questão não é temer ou não temer. O secretário-geral do Partido Socialista já foi muito claro quanto a isso, mas nós também temos que perceber que se em 5 anos as pessoas têm que votar 3 vezes em eleições legislativas, nós estamos a conseguir garantir uma estabilidade política que é desejável e desejada pelos portugueses. E que não deveria ser garantida
Entre os dois maiores partidos da A oposição, o PS e o PSD. a estabilidade política depende de quem está a governar. E foi sempre assim. E nunca vi ninguém pedir ao PSD em 2020 que se disponibilizasse para aprovar o orçamento. Agora é o tempo do governo desenhar o seu orçamento, tendo em conta os votos que tem e não os que gostaria de ter no Parlamento, e que faça uma proposta que possa ser negociada num trabalho que tem que ser sério e que não pode ser em reuniões de 20 minutos para se dizer como é que as coisas vão ser e mais nada. E aquilo que nós temos assistido é um falso diálogo e é uma vontade inequívoca e muito visível, numas pessoas mais visível do que outras, do PSD avançar para eleições que o país não deseja. E acredita que o PS acabará por ser penalizado pelas iniciativas em que acabou por conseguir viabilizar através do voto do Chega? Penalizado em que Eleitoralmente. nós na vida temos que, em todo o momento, quer estejamos no governo, quer estejamos na oposição, batalhar pela melhoria das condições de vida no nosso país. Esse é que é o fim último da política, não é as minhas ideias, nem as ideias dos ministros que me sucederam. É o fim último, deve ser a melhoria das condições de vida. O Partido Socialista apresentou alguns projetos muito limitados, todos eles muito quantificados, não são ideias gerais sobre quanto é que custa, em algumas áreas que consideramos fundamentais. E eles foram aprovados. Aquilo que nós não podemos ter é um governo que não tem uma maioria absoluta, tem aliás uma maioria relativa bastante frágil, a agir como se sozinho pudesse definir politicamente ou dizer até que o IRS agora não é uma competência mesmo da Assembleia da República, quando é. E, portanto, nós não perdemos a nossa visão sobre a necessidade de ter contas públicas em ordem, não perdemos a nossa responsabilidade e isso julgamos que vai ser reconhecido pelas pessoas. Foi isso mesmo que agora vimos nas jornadas parlamentares de Castelo Branco, sempre mantendo a seriedade e um equilíbrio entre o que cabe ao Parlamento fazer, e eu sou deputada eleita, bem como os outros 77 deputados do Partido Socialista, e temos o nosso trabalho a desenvolver, e aquelas que são as funções do governo, que, ao contrário do que possa parecer nos últimos meses, não são simplesmente dizer mal do passado. Há temas como, por exemplo, a justiça, a habitação, a educação e a questão fiscal, como é óbvio também, para dar aqui alguma estabilidade fiscal ao país, que deveriam ser obrigatoriamente temas de pactos de regime. Para que não se... E, por exemplo, estou a pensar no caso da Irlanda, que é um excelente exemplo de como os partidos se entenderam e houve uma estabilidade em 20 anos relativamente à questão fiscal e com os ganhos de competitividade que a Irlanda tem, que são reconhecidos por todos. Porquê é que Portugal, nomeadamente o PS e o PSD, não se conseguem entender nestas matérias? Eu vou responder em 2 momentos. Primeiro, indiretamente à habitação. Portugal tem dificuldades sérias na área da habitação. O Governo tinha aprovado um conjunto de medidas que se tentou passar como sendo extremistas, quando são iguais àquelas que vemos agora em muitas cidades, por exemplo, sobre alojamento local ou sobre habitação devoluta, muito próximas daquelas que países que nem são governadas por partidos da família europeia socialista estão a tomar. Foram apelidadas de radicais medidas de gestão que já estavam, de gestão da habitação disponível, que já estavam a produzir resultados, e os resultados não são nossos, são públicos, relativamente ao número de habitações disponíveis para arrendamento, e a primeira coisa que o Governo faz é reverter essas medidas. E, portanto, a estabilidade não é algo que caiba à oposição, é algo que cabe, em primeiro lugar, ao Governo e depois à oposição, e não é algo que deva ser feito em torno de nada, até porque no processo da habitação o Governo anterior fez muitas cedências depois do debate parlamentar, tinha feito um esforço de aproximação às preocupações do PSD, mas a primeira coisa que foi feita foi reverter medidas que ainda por cima estavam a produzir resultados. Relativamente às dimensões fiscais, eu acho que o que deve orientar o nosso pensamento é fundamentalmente se nós estamos ou não a construir um país mais competitivo, com mais crescimento económico e que seja mais justo. E medidas do IRC que só vão beneficiar a grande distribuição, o setor financeiro, as grandes empresas e algumas grandes empresas, sem ter em conta se fazem ou não fazem investimento, porque se fazem, isso já tem consequências no IRC que pagam, se sobem ou não sobem os salários, porque se sobem, isso já tem consequências hoje em dia no IRC que
que pagam. Se fazemos isso, não estamos a poder construir um consenso alargado, porque nós estamos a trabalhar na equidade e na justiça, estamos precisamente a trabalhar numa área que, no entender do Partido Socialista, e não há ninguém na sociedade portuguesa que não saiba, produz mais desigualdade em nome ainda por cima de uma fezada, de algo que não está comprovado minimamente que terá consequências no crescimento económico. Acredita que Portugal vai regressar a um déficit orçamental? E desde logo a uma subida da dívida pública, que o tal diz que foi conseguida com operações extraordinárias? Bom, eu sobre essas declarações da UTAU remeto para aquilo que disse o ex-ministro das Finanças, Fernando Medina. Nós, quando baixamos a dívida, melhoramos as condições do país porque reduzimos os juros que pagamos. E uma empresa pública, quando tem resultados positivos, deve utilizá-los para melhorar a sua capacidade de investimento, mas também para contribuir para outras empresas que não vão nunca gerar resultados positivos, como por exemplo as dos transportes públicos, porque não é esse o seu objetivo e o seu fim último, poderem fazer o seu trabalho. Sobre as contas públicas, não lhes escondo que a forma como o Governo iniciou este caminho, tentando pôr em causa e sendo desmentido pelos comissários europeus e pela Comissão Europeia, o ponto de partida que herdaram, me preocupa, porque dá uma certa ideia de que o caminho de trabalho rigoroso com as instituições europeias deixou de ser prioritário e que é mais prioritário atacar o governo anterior. Vamos ver se a soma de todas estas medidas aprovadas é compatível com o orçamento. À partida, até agora, sim, mas estamos a esquecer dos inúmeros PowerPoints com medidas que ainda não estão concretizadas, que, sendo concretizadas, também têm muita despesa ou diminuição de receita associada. Aquilo que procuraremos enquanto maior partido da oposição é fazer o escrutínio no Parlamento português e fazer o acompanhamento de um claro sucesso do nosso país e que precisa de ser continuado. Falando de rigor e de controle, não lhe posso deixar de perguntar como é que tem visto os desenvolvimentos em torno da Operação Maestro e da alegada fraude em torno dos 30 milhões de euros, ou 39, de acordo com as contas do Ministério Público, que envolvem Manuel Serrão? Bom, eu comentários ao caso em concreto não farei. O governo anterior estava a terminar funções quando a notícia foi pública. Aquilo que queria destacar é que, de acordo com as notícias, o relatório feito pela Inspeção-Geral de Finanças e pela ADC mostra que nós temos os instrumentos para, quando é encontrada alguma irregularidade, agir na devolução dos fundos e depois agir judicialmente e poder melhorar o sistema. Ou seja, o país tem os instrumentos para gerir este tipo de processos. A fraude existe em todas as áreas da nossa vida, não é específica dos fundos europeus. Temos que ter bons instrumentos de monitorização e, perante um caso, agir rapidamente. E parece-me, tanto quanto sei, sendo que agora o que sei é o que é notícia pública, que essa reação foi feita. Não é a primeira vez que ela acontece, mas mostra também a capacidade que o nosso país tem, a qualidade das pessoas que trabalham na área dos fundos já há várias décadas, que têm uma capacidade de responder a este tipo de casos muito rápida e que tem valido ao longo dos anos uma posição de Portugal no quadro europeu muito positiva no combate à fraude e na resposta a este tipo de casos. Essas suas declarações, contudo, contrastam com o último relatório do Tribunal de Contas Europeu, que coloca Portugal como o segundo país que mais utilização incorreta das regras da política de coesão, e neste momento estamos só a falar aqui de política de coesão, tem a nível europeu. Não estamos a falar de fraude, estamos sim da utilização errada ou seja, Portugal não segue as regras definidas a este nível. Portugal segue porque corrigiu esse erro. Nós tivemos nos últimos anos uma divergência com a Comissão Europeia que fomos gerindo ao longo do último quadro relativamente a algumas políticas de auxílio de Estado e à política de incentivo que depois dessa negociação decorrer e sendo necessário corrigir, o país corrigiu. Portanto, tem a ver com um diálogo que existiu durante longos anos sobre o efeito de incentivo e o impacto de medidas como majorador. E, portanto, corresponde a um pico que tem a ver com assuntos que estiveram em divergência e Portugal, aliás, tanto quanto sei, continua a defender
que a sua visão estava correta e enquadrada nos regulamentos e, não tendo vencido a nossa visão, é corrigida. Agora, não queria comparar os dois casos porque são mesmo coisas muito diferentes. Estamos a falar de caso de fraude. O diálogo com a Comissão Europeia, da parte das nossas autoridades de gestão, da ADC, de todos, em função de casos concretos, é permanente. Nem sempre temos visões convergentes com aquela que é a visão da Comissão Europeia e quando acontece não termos, é preciso fazer as correções e o país assume-as com uma tranquilidade grande. É o normal da relação de um Estado-membro com a Comissão Europeia. Quanto a esse relatório do Tribunal de Contas Europeu, a própria Comissão Europeia questiona algumas das conclusões no diálogo que também fará com o Tribunal de Contas Europeu. Aquilo que queria dizer, nós olhamos muito para os fundos porque são muito atraentes para fazer este diálogo, mas a verdade é que os fundos europeus trouxeram à política nacional uma capacidade de escrutínio, de avaliação das políticas, de desenvolvimento deste tipo de mecanismos muitíssimo grande, que Portugal faz bem, o que não significa que não haja ninguém que tente romper as regras, mas nós temos os mecanismos para os corrigir e é isso que tem sido visível ao longo dos anos e Portugal deve muito aos fundos europeus no desenvolvimento até nacional desse tipo de mecanismos. Não posso deixar de lhe perguntar se está preocupada em termos de futuro com o possível desenvolvimento que os fundos europeus possam vir a ter. Esse é que é o debate que o país devia estar... A Comissão Europeia parece bastante... O debate que nós devíamos estar a ter enquanto país não era o da execução, porque ele é muito repetitivo. Nós passámos os últimos anos a ouvir dizer que não íamos conseguir executar o Portugal 2020. E lá está ele a terminar, nos períodos de certificação, a ser executado completamente. O mesmo diálogo sobre o PRR, já estamos no mesmo diálogo sobre o PT 2030, em vez de olharmos para aquilo que pode ser transformador no contexto quer do alargamento, quer das transformações que a própria União Europeia terá que fazer ao seu funcionamento interno e retirar as melhores lições possíveis de instrumentos como o PRR, tanto no que podem melhorar a política de coesão, como abater-nos enquanto país, como fez o governo do António Costa, e o António Costa, ele próprio em particular, pela existência de instrumentos financeiros como é o PRR, para financiar investimentos transformadores ou as principais reformas. E perdemos muito tempo numa espécie de passa-culpas que, peço desculpa, vejo muito pouca utilidade nele, porque ele não é compatível com a história de execução de fundos que nós temos, em vez de estar a discutir essas dimensões. Num contexto de alargamento, Portugal precisa de se bater pelo não enfraquecimento da política de coesão, porque sem uma política de coesão forte não existe a União Europeia como nós a conhecemos. E há todas as condições, também com António Costa como Presidente do Conselho Europeu, para podermos ter uma participação importante nesse debate e ficamos muito entretidos em avaliar a percentagem de medidas por cumprir de um programa quando o país tem em si a capacidade, tem tido sempre, de se superar e de executar. Mariana Vieira da Silva, foi um prazer tê-la connosco. Muito obrigada. Este podcast fica por aqui, fique connosco até daqui a 15 dias. Obrigada.